Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos falando sobre o livro de Gênesis. E você vai ter uma breve introdução dos principais assuntos relatados no livro do Gênesis, um entendimento maior sobre esse livro tão importante que é o primeiro livro da Bíblia, incluso dentro de um conjunto de 5 escritos de Moisés chamado o Pentateuco. O que significa Gênesis? Qual é o principal assunto do Gênesis, ou do livro do Gênesis? O principal assunto é o livro dos princípios. O livro dos princípios, porque Gênesis significa princípio, início, gênese de todas as coisas. Então o título, Deus começou, é onde Deus começou tudo. A Bíblia não tem início com um argumento em favor da existência de Deus, mas sim com a aceitação de que nossa existência depende de Deus. A Septuaginta, que é a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego por 70 sábios na cidade de Alexandria, o Farol de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria, que é uma antiga tradução grega do Antigo Testamento, como eu já falei, feita, elaborada, traduzida por esses 70 sábios, intitulou esse primeiro livro como Gênesis, que significa origem, início. Gênesis significa origem. Por isso, o título, o tema principal é o livro dos princípios. Posteriormente, claro, os tradutores da Bíblia, quando começaram a traduzir para outros idiomas, passaram a usar diretamente esse termo em todos os lugares. O título usado nos textos hebraicos simplesmente destaca a primeira palavra, que significa no princípio, tá bom? Ali aparece o Jardim do Éden, aparece uma série, o Jardim do Éden, por exemplo, provavelmente pode ter sido localizado próximo ao rio Tigre, aquela região ali, e é relatado esse jardim no livro do Gênesis. Ele ficaria próximo ali entre o rio Tigres e Eufrates, provavelmente aquela região ali do Iraque, ok? Quem foi o autor e a data aproximada do livro do Gênesis? Como nós já falamos no vídeo anterior sobre o Pentateuco, apesar de o autor de Gênesis não se identificar no próprio livro e de os eventos descritos no texto terem ocorrido quase 3 séculos antes de seu nascimento, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento atribuem a autoria a Moisés. Você pode ver isso no Êxodo 17:14, número 33:2, Malaquias 4:4, Daniel 9:11 e 13, Neemias 13:1 e no Novo Testamento, Mateus 8:4, Marcos 12:26 e Lucas 16:26, em outros trechos também atribuem a autoria do livro de Gênesis a Moisés, o grande estadista, o grande profeta, o grande legislador de Israel. Então, além disso, a formação escolar de Moisés faz com que ele seja o candidato mais provável também, conforme relata o livro de Atos 7:22. Então, nenhuma razão persuasiva foi oferecida para desafiar a autoria mosaica de Moisés. Estima-se que Moisés escreveu Gênesis aproximadamente entre o ano 1445 e 1405 a.C. Para um esboço biográfico ainda maior de Moisés, você pode ler o livro de Êxodo de 1 a 6 para você conhecer quem foi Moisés. Está lá no Êxodo 1, de 1 a 6. Qual é o cenário, o contexto do livro do Gênesis? O cenário em que o livro do Gênesis se inicia é a eternidade passada, ou mais correto seria os tempos imemoriais passados, porque eternidade é um eterno presente, obviamente, mas muitos usam esse termo eternidade passada, ou seja, antes de o tempo existir. Deus, por um ato voluntário, pela sua palavra divina, chamou toda a criação à existência e a organizou, e por fim soprou a vida em um punhado de barro, modelando-o à sua imagem e fazendo dele Adão. Deus fez com que os seres humanos se tornassem a coroa da sua criação, a imagem e semelhança de Deus. O que em latim significa imago Dei, a imagem de Deus. Isto é, os seres humanos são companheiros
que teriam comunhão com ele, com Deus, e glorificariam também o seu nome. Esse é o propósito de Deus, que o homem glorifique a ele e desfrute da sua presença por toda a eternidade. Esse cenário histórico do Gênesis, para os primeiros eventos, principalmente do livro de Gênesis, é claramente a Mesopotâmia, o que hoje seria o Iraque, entre o rio Tigres e Eufrates. Embora seja difícil apontar com precisão o período em que o livro foi escrito, Israel ouviu Gênesis pela primeira vez antes de atravessar o rio Jordão e adentrar na terra prometida, aproximadamente no ano 1405 a.C. Gênesis, então, abrange 3 pontos geográficos distintos e sequenciais. Em primeiro lugar, a Mesopotâmia, a antiga Babilônia, caldeus, a região dos caldeus, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 11. Em segundo lugar, nós vemos outra área geográfica, a Terra Prometida, dos capítulos 12, ali com Abraão, chamado de Abraão, e a promessa abraâmica, do capítulo 12 ao capítulo 36. E num terceiro momento, o Egito, os capítulos 37 até os 50. Então, as dimensões temporais para esses 3 segmentos são: primeiro, a criação, até 2900 a.C. Segundo lugar, de 2090 até 1897 a.C. E num terceiro momento, provavelmente de 1897 até 1804 a.C. Então é notável o fato de Gênesis abranger um período histórico maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Então nós vemos esse período enorme de tempo relatado no livro de Gênesis e em 3 áreas distintas: a Mesopotâmia, a Terra Prometida e o Egito. Quais são os principais personagens do livro do Gênesis? O primeiro deles, é claro, Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos. Está lá relatado em Gênesis 1, 26 até o capítulo 5, 5 do Gênesis. O segundo grande personagem é Noé, o fiel construtor da arca de Deus, da arca da salvação, que tipifica o próprio Cristo, tipifica a igreja, o lugar onde os seres humanos encontram a salvação, que está relatado em Gênesis 6, 5 até Gênesis 9, 29. Noé, o fiel construtor da arca. O terceiro grande personagem de Gênesis é Abraão e Sara, ou seja, os pais de uma nação chamada o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. O pai da fé foi Abraão, relatado de Gênesis 12, 1 até Gênesis 25, 8. Depois, o seu sucessor, Isaac e Rebeca, os primeiros membros de uma nova nação a partir de Abraão, do capítulo 21, 1 até o capítulo 35, 29, a história de Isaac e Rebeca. E no terceiro grande personagem é Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, relatados no capítulo 25, 21 até o capítulo 50, 14, aqui com a morte de Jacó. E também o último personagem muito importante do livro de Gênesis é José, filho de Jacó, e Jacó, filho de Isaac e Rebeca, filho de Abraão e Sara. José foi o preservador de seu povo e também o grande governante da nação do Egito. Está relatada a história de José, de Gênesis 30, 22 até Gênesis 50, 26. Quais são os temas históricos e teológicos encontrados no livro do Gênesis? Nesse livro de princípios, livro do Gênesis, Deus revelou a si mesmo, assim como revelou aos filhos de Israel uma nova forma de ver o mundo que contrastava, às vezes com bastante intensidade, com a dos vizinhos de Israel, que eram as outras nações ao derredor. Então o autor aqui não fez nenhuma tentativa de defender a existência de Deus, nem de apresentar uma explicação detalhada de sua pessoa e suas obras. Antes, o Deus de Israel se distinguia claramente dos deuses das nações vizinhas. E são revelados os seguintes fundamentos teológicos no livro de Gênesis. Aparece Deus Pai, aparece Deus Filho na criação, Deus Espírito Santo. Nós vemos a criação do ser humano, a origem do pecado, a redenção já surgindo ali em Gênesis 3,15, a promessa e aliança abrâmica, a promessa palestínica, tudo isso. Nós também vemos aqui um outro personagem, Satanás,
nós vemos os anjos protegendo aqui o jardim do Éden, nós vemos o reino aqui sendo iniciado, nós vemos a revelação do coração de Deus ao seu povo, o surgimento de Israel, o juízo e a bênção de Deus sobre o seu povo. Então Gênesis de 1 a 11 revela as origens do universo, o início do tempo, do espaço, bem como das primeiras experiências humanas, tais como o casamento, a família, a queda, o pecado, a redenção, o juízo de Deus sobre os pecadores e as nações surgindo em Gênesis. Já Gênesis 12 a 50 é explicado a Israel de que modo eles vieram à existência como família, cujos ancestrais poderiam ter ligação com Éber. Logo, Hebreus vem da palavra Éber, conforme relatado em Gênesis 10, 24 a 25. E até mesmo mais remotamente com Sem, né? Daí vem a origem os semitas, de Gênesis 10, 21. Assim, o povo de Deus veio a conhecer não apenas seus ancestrais, seu histórico familiar, mas também a origem de suas instituições, dos seus costumes, de seus idiomas, das suas diferentes culturas e principalmente as experiências humanas básicas como o pecado e a morte. Nós vemos também a longevidade que os patriarcas tiveram e viveram antes do dilúvio, que era em média 900 anos de idade. Está lá relatado em Gênesis 5. As idades dos patriarcas pós-dilúvio já despencaram e em seguida se estabilizaram gradualmente, conforme relata o Gênesis 11. Alguns sugerem que isso se deve às grandes mudanças ambientais causadas pelo próprio dilúvio, e eu creio nisso também. Pelo fato de estarem se preparando para entrar em Canaã e desalojarem os habitantes cananeus de suas casas e propriedades, Deus então lhes revelou a verdade sobre os seus inimigos. Além disso, eles precisavam também compreender a base real da guerra que estavam prestes a declarar a essas nações, à luz da imoralidade de matar, consistente com os outros 4 livros que Moisés estava escrevendo: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, por fim, a nação judaica compreenderia uma parte selecionada da história mundial precedente e o background, o pano de fundo inaugural de Israel, como a base segundo a qual viveriam um novo começo sob a liderança de Josué, na terra que havia sido prometida lá no Gênesis 12 ao primeiro patriarca Abraão. Então, em Gênesis 12, de 1 a 3, é estabelecido esse foco primário sobre as promessas de Deus feitas a Abraão, o que reduziu a visão deles de todos os povos do mundo. É o que nós vemos em Gênesis 1 a 11. E uma pequena nação, Israel, mediante a qual Deus executaria progressivamente, então, seu plano redentor. Bem como sublinhou também o livro de Gênesis a missão de Israel para ser luz para os gentios, conforme Isaías relata no capítulo 42, versículo 6. Deus promete a terra, sublinhou, mostrou os seus descendentes, ou seja, as sementes de Abraão, e a bênção que havia sobre eles. Essa promessa tríplice tornou-se, por sua vez, a base da aliança abraâmica de Gênesis 15, de 1 a 20. E o restante da Escritura expõe o cumprimento dessa promessa. Em escala maior também, nós vemos em Gênesis de 1 a 11, Deus enunciando uma mensagem singular a respeito do seu caráter e da obra que ele tinha para os homens. E na sequência dos relatos bíblicos, se compõem esses capítulos e emerge um padrão que revela a graça transbordante de Deus com relação à deliberada desobediência da humanidade. Então, sem exceção, em cada relato, Deus aumentou a manifestação da sua graça. Porém, igualmente, sem exceção, o ser humano respondeu, infelizmente, com maior rebeldia pecaminosa. Em palavras bíblicas, quanto mais aumentou o pecado, mais a graça de Deus transbordava, conforme Paulo relata em Romanos 5, 20. Ok? Então, Gênesis está relacionado de forma bem próxima também ao Apocalipse. Início, Gênesis, Apocalipse final. O último livro da Escritura é o Apocalipse. E isso distingue de outros livros bíblicos. Por quê? Porque o paraíso perdido em Gênesis, o último tema teológico histórico significativo, será recuperado em Apocalipse. O apóstolo João representou claramente os acontecimentos registrados no seu livro como soluções futuras de problemas que começaram lá no Gênesis, na maldição de Gênesis 3. Então João focaliza os efeitos da queda
da destruição da criação, né? E Gênesis também relata isso, a maneira pela qual Deus elimina da sua criação o efeito da maldição. Nas próprias palavras do apóstolo João, já não haverá maldição nenhuma, é o que diz Apocalipse 22:3. Não é de admirar também que no último capítulo da palavra de Deus, os cristãos estarão de volta ao jardim do Éden, que outrora foi perdido, o que a Bíblia chama de eterno paraíso de Deus, alimentando-se da árvore da vida lá do Gênesis, agora no Apocalipse 22, de 1 a 14. E nesse tempo, eles participarão, usando vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e triunfarão e serão vencedores para todo sempre, conforme Apocalipse 22, 14. Ok? As principais doutrinas, né, que aparecem no livro do Gênesis é a doutrina de Deus Pai, onde aparece a autoridade de Deus na criação, lá em Gênesis 1, de 1 a 31, Salmo 103, 19 também. Deus Filho como agente de Deus na criação, é o que nós vemos em Gênesis 1:1, Gênesis 3:15. Nós vemos Deus Espírito Santo, a presença de Deus na criação, em Gênesis 1:2, em Gênesis 6:3 e Mateus 1:18 relata também. Nós vemos também Deus uno e trino, ou seja, a trindade operando na criação, um só Deus em três pessoas. Está lá no Gênesis 1:1, no Gênesis 1:26, na criação do homem, e Gênesis 3:22. Em outros momentos também, nós vemos os seres humanos que foram criados à imagem de Deus, porém caídos no pecado e carentes de um Salvador, relatados em Gênesis 1:26, em Gênesis 2, de 4 a 25, a queda do homem. Então nós vemos tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós vemos o pecado, ou seja, a queda, a contaminação de toda a criação com o pecado, mediante a rebeldia contra Deus, relatado em Gênesis 2:16 e 17. Nós vemos a redenção, ou seja, o resgate do pecado e a restauração realizada por Cristo na cruz, já prometido em Gênesis 3:15 e João 8:44, Romanos 3:24 a 25. Nós vemos a aliança de Deus, onde Deus estabelece relacionamentos com os homens e faz promessas a eles, em Gênesis 15, de 1 a 20. Nós vemos a promessa, ou seja, Deus se compromete com o futuro dos homens, em Gênesis 12, de 1 a 3. Nós vemos Satanás, o primeiro rebelde entre as criaturas de Deus, relatados em Gênesis 3, de 1 a 15, seduzindo o homem para o pecado. Nós vemos os anjos também, seres especiais, criados para servir a Deus, em Gênesis 3, 24. E vemos também a revelação natural, que ocorre à medida em que Deus se comunica indiretamente por meio daquilo que ele fez, de Gênesis 1, de 1 a 2 e Romanos 1, de 19 a 20. Vemos também a revelação especial, que ocorre quando Deus se comunica diretamente, bem como de outro modo incognoscível, né? Incompreensível. Gênesis 2, 15 a 16, Gênesis 3, de 8 a 19. Vemos também Israel, o nome dado a Jacó por Deus e que se tornou a denominação da nação israelita, da qual ele foi pai, herdeiro da aliança com seu pai Abraão, em Gênesis 32, 28 e Gênesis 35, 10. Vemos também o juízo de Deus, né, a resposta justa de Deus ao pecado, em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Nós vemos também a bênção de Deus, ou seja, o benefício especial, ou a afirmação cheia de esperança para alguém a respeito de sua vida, no Gênesis 1, 28, Gênesis 9, 1 e Gênesis 12, na bênção patriarcal, e outros trechos também, Gênesis 14, Gênesis 27, fala também sobre essa bênção de Deus sobre os seres humanos, ok? Então, aqui nós vemos também, para finalizar, o caráter de Deus no livro de Gênesis. Muitos traços do caráter de Deus são revelados pela primeira vez, aonde? No Gênesis. Deus como Criador, está lá em Gênesis 1, de 1 a 31. Nós vemos Deus cumprindo, sendo fiel às suas promessas, Gênesis 12. Nós vemos Deus é justo, em Gênesis 18, 25. Nós vemos Deus como um ser longânimo, em Gênesis 6, 3. Nós vemos Deus como um ser amoroso, em Gênesis 24, 12. Nós vemos Deus como um ser misericordioso, em Gênesis 19, 16. Nós vemos um Deus onipotente, em Gênesis 17, 1. Nós vemos um Deus poderoso, em Gênesis 18, 4. Nós vemos um Deus providente, em Gênesis 18, 22 e Gênesis 24, 12. Nós vemos um Deus que é verdadeiro, em Gênesis 3, 4 e 5, e Gênesis 24, 27 e Gênesis 32. Nós vemos um Deus também que se ira, que é colérico,
que opera em ira, se ira contra o pecado humano, contra o pecado da sua criação, né, do seu ser criado, em Gênesis 7, 21 a 23 e Gênesis 11, 8. Então, nós vemos tudo isso no livro de Gênesis, ok? Nós vemos Cristo em Gênesis, nós vemos Deus Pai, e nós vemos todas essas questões muito importantes, ok? E Gênesis também é composto de duas seções básicas: a história primitiva, de Gênesis 1 a 11, e depois a história patriarcal, do capítulo 12 a 50. A história primitiva registra 4 eventos principais: a criação, a queda, o dilúvio e a dispersão. A criação de Gênesis 1 a 2, a queda de Gênesis 3 a 5, o dilúvio de Gênesis 6 a 9 e a dispersão do povo pela terra conhecida da época, Gênesis 10 a 11. 4 grandes homens se destacam na história patriarcal: Abraão, Gênesis 12, Isaac, em Gênesis 21, Jacó, em Gênesis 25, e José, no final, né, de Gênesis 30 a Gênesis 50, 26. E nós vemos, né, a história, a genealogia, tudo isso, né, a criação dos céus e da terra, as gerações dos céus e da terra, as gerações de Adão, nós vemos as gerações de Noé, as gerações de Sem, Cão e Jafé, as gerações de Sem, daí os semitas, a genealogia de Sem até Terá, né? E nós vemos também as gerações de Terá e ali o início do povo de Israel, ok? Nós vemos também as gerações de Ismael, né, como um paralelo ao povo de Israel, as gerações de Isaac como descendente de Abraão, e as gerações de Esaú, de Jacó, e nós terminamos aí então as gerações no livro do Gênesis, ok? Então, até mesmo no dilúvio, né, dos capítulos 6 a 9, os eventos mundiais se concentram ali no Oriente Médio. As populações então vão crescendo consideravelmente após a Torre de Babel do capítulo 11. E nos dias dos patriarcas, cerca de 2150 a.C., o Egito era o poder mundial, e os egípcios já estão, a partir de então, usando papiro e tinta para escrever. Ok? Então aqui uma breve introdução sobre Gênesis. E é importante você pensar um pouquinho sobre isso, o que o livro do Gênesis nos ensina, né? Pensa um pouquinho sobre isso, reflita sobre isso. O quão importante é reconhecer o papel criativo de Deus na origem do universo, conforme relata o livro de Gênesis. Outra pergunta importante para nós pensarmos é: qual o papel desempenhado por Adão e Eva na história da raça humana? Tudo isso descrito no Gênesis. Quanto saberíamos a respeito de Deus se tivéssemos apenas o livro de Gênesis? Nós já falamos um pouco sobre o caráter de Deus registrado no livro de Gênesis. E que significância bíblica é dada aos eventos como, por exemplo, a expulsão do Jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel? E nós sabemos um relato histórico disso. E como é que a promessa de Deus para Abraão afeta todo mundo? Nós aprendemos isso em Gênesis 12. E quem são os heróis desse livro? Nós já falamos sobre eles e o porquê deles são tão importantes para o nosso coração, como filhos de Deus, como descendentes pela fé de Abraão, como filhos do Deus Altíssimo. Então são reflexões importantes, e a resposta a essas indagações você encontra no livro do Gênesis, e de 1 até o capítulo 50, um livro importantíssimo que mostra o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, o fundamento para a fé cristã. Daí a importância desse livro tão fundamental. Eu te convido, te desafio a ler o livro de Gênesis e mergulhar nessa história bíblica extraordinária. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Dê um joinha, faça seus comentários, e que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua casa, a tua família. Faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O livro do Gênesis é o livro que relata o princípio de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor.